Eu sou o Fábio e você está no Técnica Elétrica. Acompanhe. Então, esse é o projeto que a cliente solicitou. Um armário de pia de cozinha simples, sem, 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 sem muita informação, algo simples, prático. Essa aqui é a base do armário. Eu fiz uma base na altura de 10 centímetros do chão, deixando uma borda de 15 milímetros de afastamento lateral e de afastamento frontal eu deixei, se eu não me engano, 10 centímetros, ou seja, 100 milímetros de recuo para quando você estiver de frente para o armário, seus pés se acomodarem embaixo sem bater na base. Eu gosto de fazer a base sempre recuada para ficar um visual mais clean. Se você estiver de frente para o armário do alto, você não consegue nem enxergar a frente da base. Aí eu deixei ele simples, com visual clean. Os puxadores em cobre nesse tom meio dourado envelhecido. Ocultando aqui a porta, você consegue ver a parte interna do móvel. E nessa coluna aqui, eu transferi a medida do centro da coluna para o rodapé e medi dessa lateral direita aqui, do rodapé, dessa lateral direita daqui, até onde está a coluna, e fiz a fixação dessa travessa. Ou seja, todo o peso dessa coluna vai ser distribuído para esse apoio. E a função é distribuir o peso dessa coluna aqui na base, deixando o móvel estável e sem embarrigar ou causar uma deformação nesta base. E esse mesmo procedimento foi feito aqui nesse vão. Ou seja, eu selecionei o meio do vão e transferi essa medida para o rodapé, é onde eu fixei essa travessa. Ou seja, também evitando que haja um embarrigamento dessa base do móvel. Aqui ficou uma prateleira, ou seja, esse vão aqui está totalmente suportado por uma travessa, dando resistência a essa parte do móvel. Essa travessa aqui de trás, foi feita a diminuição dela para poder todo o projeto caber somente em uma placa, em uma chapa inteira de MDF. Todo esse projeto cabe numa chapa. Então essas travessas foram medidas exatamente para poder deixar o projeto o mais enxuto possível, deixando ele altamente firme. Realmente ficou muito firme. E esse ponto magenta aqui foi calculado do chão até esse ponto 60 centímetros, que é a altura desse ponto de esgoto. E a partir desses 60 centímetros eu criei um raio na bitola do encanamento, né? E deixei desenhado para evitar que essa prateleira caísse bem em cima do ponto de esgoto. Ou seja, ele ficou bem livre, na verdade, para poder o sifão ainda dar uma pequena volta, dando um aspecto melhor e evitando que o mau cheiro do esgoto subisse pelo ralo. Isso você tem que pensar também. Foram feitas todas essas traves. E esse tampo aqui, eu deixei esse projeto ele não toca totalmente o, o tampo de granito. E eu deixei também uma pingadeira, é porque esse tampo ainda não está encostado, então eu não consigo tirar a medida aqui com a trena nesse ângulo, porque eu deixei 1 centímetro de distância do tampo de granito real lá, que foi medido com a trena laser, para o projeto. Tem 1 centímetro essa distância. E a de pingadeira eu deixei 5 centímetros ali, como você viu eu medindo antes. Dá geralmente uns 5 centímetros. E aqui 1 centímetro, que é essa distância do móvel para o tampo de granito. Isso por quê? Porque eu vou colocar sapatas, que é aquela sapata prego
aqui na base, em todas essas travessas, vai ter a sapata prego com PVC. E ela tem uma altura de 1 centímetro. Então o móvel vai entrar bem justo embaixo da pedra, dando apoio a ela. Ou seja, ela não vai ceder, ela não vai inclinar para frente, porque o móvel vai cumprir o seu papel também de sustentar esse tampo que é aéreo. Esse tampo de granito que a cliente colocou na pia, é uma pia de granito, ela é suportada por barras que ficam aqui, mais ou menos nessa posição, canos de aço galvanizado que sustentam essa pia. E mesmo assim já tem uma leve inclinação no tampo, apesar dele ser bem reforçado. E o móvel vai sustentar esse tampo para ele não ceder futuramente. Então ele vai entrar justo, sem folga nenhuma. Deixa eu ocultar a parte às frente das gavetas aqui, para poder você dar uma olhada em como ficou o design das gavetas. Essas duas gavetas menores, com altura de 10 centímetros internas, e essa gaveta maior com altura de 20 centímetros na parte interna também. Aqui tem 215, mas essa parte aqui interna é 200, porque 15 milímetros é do fundo, porque eu gosto de trabalhar com o fundo embutido, mas ali de baixo tem 200 milímetros, que é 20 centímetros. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, e nessa parte aqui interna tem 10 centímetros, aqui é 115 milímetros, ou seja, 11 centímetros e meio, mas internamente tem 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Então as duas de cima 10 centímetros e a de baixo 20 centímetros, que eu gosto de trabalhar com o fundo embutido. Eu acho melhor assim. E também eu projeto as corrediças aqui, simulando as corrediças, com espaçamento correto, real, das medidas do fabricante, e deixo 1 milímetro de sobra de um lado, 1 milímetro só. E nesse eu coloco justo, bem colado mesmo. Mas o de cá eu deixo 1 milímetro de folga para algum ajuste, para não forçar muito e a gaveta entrar atochada no móvel e não fica legal. E qualquer ajuste de 1 milímetro para mais é muito melhor. Então eu sempre deixo uma folguinha. Deixa eu reexibir aqui as portas. Então ficou assim o projeto, muito clean, legal. E essas marcações, eu faço uma cópia do móvel do lado, que vai me auxiliar na montagem do móvel. Isso é como se fosse um manual de montagem. E aqui eu deixo todas as medidas durante a montagem, eu vou seguindo. As distâncias do centro das corrediças, tudo, como você pode ver ali, 413.2 é o centro da segunda corrediça, aí tem o centro da terceira corrediça. Então, eu prendo as corrediças antes de montar o móvel. E eu uso esse esquema aqui de medidas para justamente prender. Quando eu faço a montagem do móvel, essas corrediças já estão presas nas peças. Então, não tem erro, fica perfeito segundo o projeto. Essa altura da prateleira, 390 milímetros, eu já meço também antes de fixar a prateleira. Ou seja, é tudo planejado, a distância, os vãos, as corrediças, as gavetas, fica tudo perfeito como no móvel. Então, se você assiste o canal e não se inscreve, por favor, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Agora eu vou deixar um videozinho final de como ficou o projeto instalado no apartamento do cliente, que o cliente vai reformar a cozinha, mas ele precisava logo do armário para poder deixar tudo arrumadinho e depois terminar a reforma da cozinha. Então, fica aí com as imagens e até o próximo vídeo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright,
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.